Bonjour, boa noite, bonjour, obrigada a todos por estarem aí. Vamos esperar que isto comece, já começou. Muito bem, então, o meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e trabalho numa área que se chama a medicina integrativa. Hoje venho falar de uma área que eu gosto muito, que são as radiações eletromagnéticas e qual o impacto das radiações na saúde. Eu, com tantos aparelhos que tenho à minha volta, que estou-me a tornar uma youtuber, como diz o meu filho, não sei quantas radiações é que eu vou ter hoje. Bem, e começamos mal porque não estava a conseguir coordenar tudo, mas já estou aqui. Então, hoje o tema é um tema muito complicado. Muito complicado porque, do ponto de vista político, é um tema complicado. É um tema complicado do ponto de vista social, porque nós tornamos-nos completamente dependentes desta coisa que nós chamamos os aparelhos eletrónicos, e é um tema complicado por aquilo que implica se houver legislação ou que se altera a legislação em relação a isto. E é um tema complicado também porque nós não vemos as radiações. As radiações são invisíveis e, portanto, significa que custa-nos a acreditar que as radiações possam, de alguma maneira, ter alguma ação nefasta na nossa saúde. O que é certo é que, quando nós estamos atentos aos problemas que têm os pacientes e à relação entre as radiações e o aparecimento de determinadas doenças, então conseguimos estabelecer aqui um nexo de causalidade da presença de radiações, do trabalho que a pessoa tem, da forma de trabalhar, de estar muito ao telemóvel ou de ter que usar muito o computador e o aparecimento de determinada doença. O que é que eu vos queria contar? Queria-vos contar que, a partir de agora, qualquer palestra que eu dê quando se escreve um artigo científico, o autor do artigo científico é obrigado a dizer qual é o conflito de interesses que tem com o tema que está a escrever. E, portanto, eu não tenho nenhum conflito de interesses com esta área. O que é que isso significa? Significa que eu não tenho nenhuma relação com algum organismo que fabrique aparelhos eletromagnéticos ou, pelo contrário, algum organismo que queira que isto desapareça. Portanto, o tema hoje é eletromagnetismo artificial e as suas implicações na saúde, e queria começar por agradecer ao professor Hugo da Universidade de Évora, que foi incansável na forma como me ajudou com tanta informação que me mandou, e aos meus amigos e aos meus queridos pacientes que foram tão queridos, que achavam que eu precisava de informação e me mandaram tanta coisa, que eu começo por lhes dizer o seguinte: esta palestra vai ficar incompleta, porque por mais que eu me tenha esforçado por reunir tudo aquilo que existe e todos os artigos, foi impossível. Portanto, nós iremos depois repetir uma segunda palestra com mais algumas coisas. Então, vamos falar de eletromagnetismo artificial, as suas implicações na saúde, e pergunto qual é o problema, para que é que eu me dou ao trabalho de falar sobre este tema, porque foi uma trabalheira. Então, na realidade, cada vez mais cientistas nos alertam para os problemas de saúde decorrentes da exposição a longo prazo à radiação eletromagnética, essencialmente pela tecnologia móvel. E também quero dizer-vos que quase não existem pesquisas sobre os efeitos das frequências mais altas necessárias para o 5G. Então, como nós não vemos estas radiações, não lhe atribuímos importância do ponto de vista do perigo, mas
há alguns cientistas, como por exemplo o professor Ole Johnson, que escreveu que os telefones, portanto os telemóveis e as tecnologias wireless são um perigo real. E o professor Salford, que é um médico dos Estados Unidos, que escreveu que aquilo que nós estamos a fazer a nós próprios com o uso de aparelhos eletrónicos é a maior experiência humana que já foi efetuada e que, portanto, nós não sabemos quais são as consequências. Então é chocante quando nós, por exemplo, pensamos que um adulto olha para o telemóvel sensivelmente de 12 em 12 minutos e passa 1/3 do seu dia interatuando com o telemóvel, ou seja, mais de 5 horas por dia passamos interatuando com o telemóvel. Quando falamos dos adolescentes, por volta dos 11, 12 anos, passam 5 horas por dia, podendo chegar até às 9 horas por dia aos 15 anos. E a dependência das redes sociais, porque aquele botãozinho do like cria um circuito de dopamina no cérebro que nos vicia. E por falar nisso, meus amigos, façam o favor de pôr os vossos likes. Se querem que eu tenha dopamina, eu preciso dos likes e precisamos das subscrições no YouTube, porque posso-vos dizer que esta porra de fazer palestras dá muito trabalho. Portanto, se querem que eu continue a trabalhar para vocês, façam favor, carreguem lá nos botões que têm que carregar, que sabem isso melhor do que eu. Bom, então, quando pensamos assim, será que nós estamos a falar de ciência? O que é isto? Então, é importante que saibam que aquilo que refuta a ciência é a melhor ciência. Aquilo que não refuta a ciência são, quando eu digo os meus sentimentos, a minha opinião, a minha religião, a política, quando eu vejo um vídeo no YouTube e eu acho que posso falar sobre isso. Este tipo de palestras são palestras que na realidade me ocupam muito do meu tempo, porque eu assim o quero, mas também obrigam a muito estudo, portanto não refuto a ciência com a minha opinião, com artigos científicos, como vocês irão ver. Também vos queria dizer que há uns senhores do contra, como sempre. Estes senhores do contra escrevem, por exemplo, que as pessoas que falam mal das radiações são uns histéricos ignorantes e uns promotores do medo. Então, para estes senhores que eles sabem quais são, eu tenho-vos a dizer o seguinte: ouçam, leiam, estudem e depois tirem as vossas conclusões. A mesma coisa vos digo em relação àquilo que eu vou hoje falar e que eu vou hoje mostrar. Os artigos científicos estão na internet, estão de livre acesso e se não estiverem, existe o meu site, anamoreira.pt, em que estão lá todos os artigos científicos. Queria-vos dizer também que é preocupante, e eu sou uma mulher muito otimista e falo muito do otimismo, como vocês sabem, mas é preocupante que o planeta Terra tenha iniciado a 6ª extinção em massa, será a primeira causada pelo homem, porque, por exemplo, a taxa de extinção dos insetos é de 40%, e que é 8 vezes superior à dos mamíferos. Acreditamos que seja a agricultura intensiva a principal causa destes declínios, particularmente o uso de pesticidas. A urbanização e as mudanças climáticas também são fatores significativos, mas temos que ter em conta aqui o papel das radiações, porque como vocês vão ver, as radiações eletromagnéticas têm efeitos biológicos e também têm efeitos biológicos nos animais. Por exemplo, neste momento, com um artigo de abril de 2019, da revista Biological Conservation, 40% dos insetos já desapareceram da face da Terra e 1/3 corre o risco de extinção dentro de um século. Lembro que os insetos são importantíssimos para o ecossistema e que os insetos também são o animal mais abundante da Terra, existem 17 vezes mais insetos do que homens. Portanto, neste artigo, a pergunta é até que ponto as radiações também contribuem para isto. Lembrar-vos que, em termos das borboletas, por exemplo, é o meu animal favorito, nós já perdemos 60% das borboletas que existiam na Terra. Então, quando nós pensamos assim, nós
temos também de pensar não só nos problemas da agricultura, como eu disse, dos pesticidas, etc., mas também na conexão entre as radiações eletromagnéticas e os animais. Então, do ponto de vista histórico, falar um bocadinho da introdução das ondas rádio em todo o mundo, mais ou menos nos inícios do século XX, e que nós sabemos que existe uma eletrodinâmica planetária. Esta eletrodinâmica planetária é a eletrodinâmica do planeta Terra. O planeta Terra tem uma camada protetora, que é o chamado cinturão de Van Allen, e que esta eletrodinâmica planetária tem, ou subdivide-se numa eletrodinâmica atmosférica. Esta eletrodinâmica atmosférica é aquela que governa os processos físicos na Terra, afetando a vida, as instalações e os serviços tecnológicos. E, portanto, exatamente devido a estas inovações tecnológicas e aos serviços disponíveis para a sociedade humana, como, por exemplo, os recursos das telecomunicações, os recursos sofisticados da informática, os voos das aeronaves, por exemplo, dos aviões de passageiros, cada vez mais sofisticados. Então este assunto torna-se um nicho de mercado e é muito importante haverem pesquisas para entendimento dos fenómenos que estão relacionados com este assunto do eletromagnetismo e das radiações em particular. Então, o Sol é o agente primário dos processos naturais da Terra e também o Sol é o que sustenta a vida na litosfera, portanto, como sabem, o Sol é uma estrela, e o campo magnético do Sol, porque está imerso num campo, como se fosse um plasma, como se fosse uma gelatina à volta do próprio Sol, mas também se destaca do Sol, penetrando então no meio interplanetário. Portanto, o que é importante dizer aqui? Que devido à rotação do Sol, isto vai dar origem a que este campo eletromagnético, ou campo magnético mais propriamente dito, tenha uma certa configuração em espiral. E isto é importante pela relação que existe entre o acoplamento do Sol com a Terra. Portanto, a radiação eletromagnética do Sol tanto vai aquecer quanto vai ionizar a atmosfera terrestre. Então, como o planeta Terra possui um campo magnético, o vento solar que incide sobre o planeta Terra interage com essa atmosfera ionizada e magnetizada, estabelecendo então uma região espacial dinâmica que envolve a Terra, a que se deu o nome de magnetosfera, em que os processos físicos vão se chamar campos geomagnéticos. É óbvio que esta região física é muito importante por causa dos processos onde se deposita a energia e a matéria na atmosfera terrestre. Portanto, este cenário eletromagnético é que vai criar os mais diversos efeitos, com aquecimentos, com os campos elétricos, com as correntes elétricas, e vai produzir então o maior número de fenómenos. Depois também sabermos que a eletricidade atmosférica, que faz parte da eletrodinâmica planetária, na qual nós vamos aqui abordar o eletromagnetismo. E é preciso saber que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da natureza. Temos, por exemplo, o atrito dos cabelos quando temos uma atmosfera seca ou o atrito dos nossos pelos. Portanto, a eletricidade é derivada de uma palavra grega que se chama electron, que na realidade significa âmbar, que é uma pedra muito bonita, e portanto nós temos que saber distinguir que esta propriedade intrínseca tem a ver também com a matéria, que a matéria é formada por átomos. Então, a natureza elétrica da atmosfera vai ter um campo geoeletromagnético, que vai ter a sua componente eletrostática, e os campos elétricos do planeta, como por exemplo o campo interplanetário entre os planetas, um campo elétrico de convecção, um campo de polarização e um campo de corrotação e de baixa atmosfera. Pronto, tenho que falar estas coisas que é para vocês saberem que tudo isto é ou está a ser modificado pelo nevoeiro eletromagnético, pela nuvem, pela poeira eletromagnética que nós estamos a causar
no planeta Terra e que não existia, como sabem. Então, vamos lá mais um bocadinho. O que é que eu quero explicar? A natureza elétrica da atmosfera é responsável pela criação de um circuito elétrico atmosférico global que tem a superfície externa carregada positivamente, que é localizada entre 70 a 100 km de distância desde a superfície do planeta Terra em direção aos outros planetas, e é uma região altamente ionizada. Portanto, é ionizada pela radiação eletromagnética que aqui incide. E também a superfície da Terra, propriamente dita, é carregada negativamente. Então, isto vai criar aqui um circuito elétrico. Portanto, os resultados mais interessantes que derivam da eletricidade atmosférica provam a existência deste circuito elétrico global, que apresenta uma variação diária mais ou menos igual em todo o planeta. Portanto, aqui considera-se, alguns cientistas consideram que este é um processo de sincronização planetária e que afeta todos os seres humanos através do chamado eletromagnetismo natural. Isto é aquilo que se considera o natural, o biológico. Naturalmente, com o aumento crescente desta poluição eletromagnética artificial, este tipo de processos está em perigo. Então, para percebermos agora um pouquinho mais sobre a influência das radiações eletromagnéticas sobre a nossa saúde, temos que saber que uma onda eletromagnética é caracterizada por uma frequência específica, por um comprimento de onda específico, e que as telecomunicações móveis são transmitidas através da propagação das ondas eletromagnéticas. E que, portanto, é muito importante saber que quanto maior for a frequência da radiação, menor comprimento de onda. E também tem que entrar aqui outra coisa que se chama a irradiância, que é a potência incidente numa determinada área, chama-se a irradiância, em watts por metro quadrado. E quanto maior a irradiância, maior efeito biológico, maior implicação orgânica eu vou ter no meu organismo. Portanto, os efeitos das radiações eletromagnéticas devem ser analisados combinando a frequência, a irradiância e a duração da exposição. O que é que eu vos quero dizer mais? Que existem já imensos livros que comprovam os efeitos biológicos dos campos eletromagnéticos, que é muito importante saber quais são os fotões que estão associados às telecomunicações, nomeadamente às telecomunicações de quinta geração. Estes fotões não têm energia suficiente para ionizar, portanto chamam-se radiações não ionizantes. Ora, estas radiações não ionizantes têm sido usado para se dizer que o seu efeito biológico é exclusivamente térmico e, portanto, negligenciável, e estou aqui para vos mostrar com imensa literatura que isto é errado. Portanto, nós temos um espectro eletromagnético. Hoje não temos slides, tivemos aqui um problema técnico, mas depois no canal do YouTube o Miguel vai ser um querido e vai introduzir estas figurinhas para ser mais fácil. Então, o espectro eletromagnético, no que falamos da energia e falamos na energia não ionizante e falamos na energia ionizante. É fácil, por exemplo, nós sabemos que a energia ou um campo ionizante é, por exemplo, o raio-x, e os raios gama, que nós sabemos que são altamente prejudiciais para o nosso organismo. Quando vamos tirar um raio-x, o técnico do raio-x coloca-se por trás de uma proteção, exatamente para não ser afetado. E depois, dentro da gama da radiação não ionizante, nós vamos ter alguma que é considerada apropriada e benéfica, nomeadamente a radiação solar, que é dentro do espectro, daquilo que se considera o espectro visível da radiação. Depois temos a radiação ultravioleta, portanto, se é ultravioleta é por cima da radiação visível, e depois por baixo daquilo que se considera a radiação visível, vamos ter a radiação dos infravermelhos, vamos ter a radiação dos micro-ondas, das radiofrequências, etc. Será aqui, então, que nós podemos considerar que haja um perigo para
em termos biológicos. Quando falamos, por exemplo, em termos da banda de frequências do 5G, em termos das ondas milimétricas, nós sabemos que aqui o comprimento de onda se situa entre 1 milímetro e 0,5 milímetros e que a frequência será entre 10 levantada a 11, mais ou menos. Portanto, isto é para sabermos onde é que está o efeito mais perigoso para a saúde. E então, em termos da diferença do eletromagnetismo natural, como por exemplo nós já vimos que seria aquele causado pela radiação solar, e o eletromagnetismo artificial, há duas diferenças fundamentais. Uma é aquilo que se chama a polarização. A polarização tem a ver com o plano onde os campos elétricos e magnéticos variam ao longo do tempo de incidência, portanto vai determinar o efeito na zona onde está a incidir. A radiação eletromagnética natural é não polarizada, portanto no ponto de incidência os efeitos da radiação vão se limitar ao seu aquecimento. A radiação eletromagnética artificial, como está provado em mais do que um artigo, por exemplo, um artigo de 2015 do Scientific Reports que diz Polarization, a difference between man-made and natural electromagnetic fields. Gostam do meu inglês? Muito bem. Portanto, a radiação eletromagnética artificial é polarizada, significa que os campos então não se conseguem cancelar uns aos outros e, portanto, aqui significa que esta radiação artificial movimenta os íons existentes, por exemplo, no sistema sanguíneo e nas células, causando a disrupção das membranas seletivas. E esta pode ser uma explicação pela qual a radiação artificial tem efeitos nocivos para os animais, de uma forma geral. E a outra diferença tem a ver com a modulação do sinal, porque a radiação eletromagnética natural é tipicamente caracterizada por um sinal sinusoidal e a radiação eletromagnética artificial é, por exemplo, o sinal eletromagnético que é usado nas comunicações móveis é uma combinação de frequências em que as altas frequências que transportam a informação são moduladas pelas frequências mais baixas. Isto supostamente permite melhorar a qualidade do sinal entre o emissor e o receptor, aumentar a taxa de transferência dos dados, mas é o que potencia muito os efeitos biológicos prejudiciais destas ondas. Agora, falar-vos um bocadinho da tecnologia 5G, portanto, supostamente a tecnologia 5G usará uma emissão direcionada com o argumento de reduzir interferências, o que é diferente, por exemplo, em relação ao padrão de emissão que era de uma antena 3G, portanto, vai haver uma antena direcional com umas frequências na ordem dos 90 a 140 GHz. Portanto, quando esta tecnologia 5G usa uma emissão direcionada para reduzir as interferências, vamos ter uma intensidade de radiação muito mais elevada, um efeito de interferência elevado e uma resolução milimétrica de localização dos dispositivos móveis. E isto vai ser muito diferente das anteriores tecnologias. Também importante, ou será importante realçar que há um artigo de 1940 chamado The Secret of Life, de um senhor que era engenheiro, em que ele ficou impressionado com a ideia, 1940, com a ideia de que a radiação pudesse estar envolvida em alguns fenómenos peculiares da vida. Ele formula uma hipótese que é a seguinte: ele diz que a célula, comunidade da vida, é um ressonador eletromagnético. É, portanto, capaz de emitir e absorver radiações de altíssima frequência. Que a vida é, portanto, uma harmonia de múltiplas radiações de todas as células do corpo, reagindo uns sobre os outros, sendo que a doença é, então, um desequilíbrio introduzido de fora para dentro da harmonia celular. E ele mostra também, anos mais tarde, nós conseguimos saber que o DNA humano tem uma frequência de ressonância na ordem dos 50 GHz, e daí a preocupação com a radiação dos 5G. A radiação 5G altera a porosidade das membranas celulares,
portanto, das membranas das células, vai permitir que algumas células se movam mais facilmente, sendo capazes de deslocar outras moléculas, e como estas células vão ficar ocupadas pelo dióxido de carbono, não se vão ligar ao oxigênio, pelo que os valores de oxigênio no nosso corpo irão diminuir gradualmente com o uso desta tecnologia. Portanto, por exemplo, nós quando falávamos na radiação 2G, a radiação 2G tinha 10 vezes a frequência de microondas, a 3G tinha... bem, está aqui um erro. A 2G tinha 10 frequências, a 4G tinha 15 frequências com algumas sobreposições e as 5G terão, supostamente, 3 vezes 1000 as frequências dos microondas. O que é que eu vos queria contar mais, que me parece que seja importante? Está a ser implementado, ou está a ser realizado testes na cidade de Matosinhos em relação aos 5G, portanto, supostamente com a demonstração de técnicas de vigilância de praias e prevenção dos perigos. Então, temos que nos manter atentos às coisas que vão acontecendo à nossa volta, que às vezes não temos essa noção. Portanto, existem imensas perguntas sem resposta em relação aos 5G, não é? Na realidade, para que serve realmente? Quais são os impactos, ou todos os impactos negativos que possam ter na saúde e no ambiente humano? Quão seguro será e qual a relação custo-benefício, se algum de nós está preparado a pagar por isso. Então, temos aqui que pensar se não seria mais seguro utilizarmos as fibras ópticas e recuarmos aqui um bocadinho em relação àquilo que nós consideramos moderno. O que é que eu vos queria contar mais? Queria-vos contar mais que, vamos passar isto à frente, em que nos devemos preocupar de facto com todas as evidências que existem. Vamos passar para as evidências científicas em relação à radiação. Portanto, o Comitê Internacional para a Proteção da Radiação Não Ionizante, que é um comitê que lançou um estudo ou umas recomendações em março do ano 2020, eles fazem umas guidelines que limitam a exposição aos campos eletromagnéticos, mas também temos alguma preocupação porque aparentemente este comitê só tem em conta os efeitos térmicos da radiação e os níveis que eles consideram seguros aparentemente são bilhões de vezes acima dos que são considerados seguros por outra organização que, por exemplo, a Bioinitiative. Então, existem algumas fontes que indicam que estes comitês têm alguns conflitos de interesse e isto pode ser investigado no site, por exemplo, Investigate Europe, que eu vos aconselhava a ir ver. Então, este site que se chama Bioinitiative é um site que indica mais ou menos os níveis estándar de exposição e a relação com a parte biológica e tem uma lista extensa de artigos científicos que demonstram os efeitos biológicos e os efeitos adversos à saúde que sejam relevantes para, por exemplo, as torres de telemóvel, Wi-Fi, os mediadores de serviço sem fio inteligentes, os computadores portáteis, os monitores dos bebés, aquelas coisinhas fofinhas nas quais o bebê está no bercinho e nós estamos ali a ver o bebê por aquele monitor pequenino, os telemóveis e também os telefones sem fio fixos que temos na nossa casa. Então indicam por ordem de potência e qual o estudo que está relacionado e qual a prova que tem. Sabemos, por exemplo, que mostram artigos onde existem efeitos na reprodução, onde existem efeitos no DNA, de falha do DNA, de falha de reparação do DNA, de lesão do DNA, de stress oxidativo, de uma coisa que se chama a disrupção no metabolismo do cálcio e
também uma disrupção imunitária, já falei nisto quando foi a palestra do sistema imune para totós, na qual explicamos que há uma relação entre o uso de aparelhos eletrónicos e o sistema imunitário, ou uma baixa provável de imunidade. Também temos uma relação com tumores cerebrais, com as alterações do sono. Espanta-me que pessoas que têm insónia não se lembram que uma das causas possa ser o facto de estarmos todo o dia ao computador e com o telemóvel sempre perto do nosso corpo. E depois alguns efeitos, nomeadamente efeitos vasculares, efeitos na tensão arterial e efeitos no músculo cardíaco. Também nesta organização chamada Bioinitiative, demonstram a função imunológica deprimida com a sua relação à exposição da radiação não ionizante de baixa intensidade, em que mostram os efeitos, por exemplo, nos linfócitos natural killer, nos linfócitos T, nos linfócitos B. Então, a relação entre as células sanguíneas propriamente ditas e o sistema imunitário e o efeito provocado pela radiação. Existem cerca de 1.800 novos estudos que vão então relatar, por exemplo, a transcrição genética anormal com a radiação, o facto de haver uma coisa chamada genotoxicidade e alterações no DNA, a neurotoxicidade nos humanos e nos animais, a possível relação entre o aparecimento de cancro e a radiação em humanos, os impactos na função e na morfologia dos espermatozoides humanos e animais e os efeitos no desenvolvimento do cérebro na descendência de animais expostos à radiação do telefone celular durante a gravidez. Portanto, isto é muito sério. E estes efeitos biológicos estão claramente estabelecidos, ocorrem em níveis muito baixos de exposição a campos eletromagnéticos e a radiação de radiofrequência e podem ocorrer logo nos primeiros minutos em níveis associados ao uso de telemóveis e telefones sem fio, como podem ocorrer a partir de apenas alguns minutos de exposição às linhas das torres dos telemóveis ou dos routers do Wi-Fi. Portanto, estes efeitos biológicos com as exposições crónicas à radiação eletromagnética podem resultar em efeitos adversos de saúde, essencialmente quando a exposição é prolongada ou crónica, e isto ocorre porque esta radiação interfere nos processos normais do corpo, interrompe aquilo que se chama a homeostasia, impede o organismo de resolver o DNA que esteja danificado, produz desequilíbrios no sistema imunológico, produz alterações metabólicas e provoca a menor resiliência à doença em várias vias. Também desativam alguns processos essenciais do nosso corpo, o que podem levar a um comprometimento das funções metabólicas e reprodutivas. Em 2015, houve um abaixo-assinado de 215 cientistas de 41 países que comunica então o seu esterismo às Nações Unidas e à Organização Mundial de Saúde, e eles falam então de numerosos relatos que mostram a ligação entre os campos eletromagnéticos e organismos vivos. Vou-vos dar alguns exemplos. Alteração do ritmo cardíaco. Há um artigo do ano 2013 que mostra como a radiação das tecnologias wireless afeta o sangue, o coração e o sistema nervoso autónomo. Este artigo mostra claramente uma fotografia de microscópio de campo escuro, portanto, o microscópio de campo escuro é um microscópio, só que a relação
a diferença em relação àquilo que é considerado um microscópio normal, que nós usamos para ver um esfregaço de sangue periférico, tem a ver exatamente com o facto de ser de campo escuro. Portanto, nós vamos conseguir ver estruturas que não vemos num esfregaço de sangue periférico no microscópio de luz polarizada normal. Então, é muito interessante ver a alteração das células sanguíneas quando há exposição à radiação. Portanto, nós fazemos a colheita de uma gotinha de sangue e vemos ao microscópio no momento zero e depois vamos expor aquela pessoa a uma radiação, ao telemóvel, ao computador, o mais próximo do corpo possível e vê-se a agregação das células sanguíneas e isso é um fator que pode levar à existência depois de coágulos e de trombos no sangue, causando algumas doenças. Portanto, isto está num artigo do ano de 2013, onde também esta autora mostra a relação com as radiações eletromagnéticas e o sistema nervoso autónomo, em que mostra o desequilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático com a exposição às radiações. Também um artigo do ano 2017, de uma revista chamada Toxicology Reports, que indica a seguinte conclusão: a exposição a longo prazo a redes Wi-Fi leva a efeitos adversos como doenças neurodegenerativas, porque provoca uma alteração na expressão do gene ACHE e provoca alteração de parâmetros neurocomportamentais associados a danos cerebrais, em que provoca ansiedade e comportamentos de stress, de quase pânico, em relação com as redes Wi-Fi, um estudo de 2017. Depois, outra das situações que provocam a exposição às radiações são a alteração do metabolismo, nomeadamente este artigo do ano 2011, que mostra que em participantes saudáveis e comparando com nenhuma exposição, a exposição a um telemóvel de 50 minutos está associada a um aumento do metabolismo cerebral da glicose na região mais próxima de onde foi colocado o telemóvel. Muito cuidado com isto. Depois também um artigo do ano 2017 da revista Anatomy and Biology mostra o efeito da exposição à radiação eletromagnética a partir de um telemóvel móvel com o desenvolvimento alterado daquilo que se chama as stem cells. Um artigo de 2015 da revista Bioquímica e Biofísica Acta, que é uma revista italiana, mostra a relação entre aparecimento de cancro e exposição às redes Wi-Fi. Um artigo da revista American Journal of Epidemiology, de 1999, mostra a relação entre a exposição a campos magnéticos e aumento da mortalidade por doença cardiovascular. Um artigo de 2002 da revista Journal of Occupational Medicine mostra o risco de comprometimento cognitivo em relação à exposição a campos eletromagnéticos. Também a relação com a alteração do dano do DNA e impacto no bem-estar geral, nomeadamente no sono. Um artigo de 2002 do Jornal de Saúde Ocupacional mostra claramente a relação entre campos eletromagnéticos e aumento dos radicais livres, sendo por isso aconselhável a toma de algumas vitaminas. Também um artigo de 2015 do jornal Scientific Reports apresenta como resultado da exposição um déficit de aprendizagem e memória, o que foi depois provado num artigo de 2017 na revista Child Development, essencialmente nas crianças, a relação entre a tecnologia wireless e o desenvolvimento infantil. Um artigo de 2013 que mostra a relação entre campos eletromagnéticos e abortos espontâneos, portanto, isto está descrito e está escrito na literatura. Um de 2014 que mostra a relação com danos neurológicos e aparecimento de doenças neurológicas e também
um artigo de 2013 da revista Electromagnetic Biology and Medicine que mostra a relação entre a epidemia mundial de diabetes e obesidade e a evidência daquilo que se chama a eletricidade suja. Efeitos microbiológicos negativos e relação com radiação, portanto, a radiação torna os micro-organismos mais resistentes aos antibióticos, segundo um artigo de 2017. Depois, em termos de reprodução, pois não é a chávena do Natal, hoje foi a chávena da Mimi, porque já agora não podemos ir à Disney, portanto temos que usar as chávenas em casa. Então, um artigo da revista Reproduction em 2016 mostra claramente a redução da qualidade e do número de espermatozoides por causa da radiação. Um artigo mais moderno de 2019 mostra a exposição prolongada às radiações eletromagnéticas, afeta o número, a morfologia e a motilidade dos espermatozoides, afeta a capacidade de ligação dos ovócitos, dos espermatozoides aos ovócitos, afeta a função dos órgãos reprodutores masculinos e, portanto, indiretamente aumenta o risco de infertilidade. Portanto, meus amigos, vocês tenham cuidado com isto não é brincadeira, isto é uma coisa muito séria. Lembrem-se que os telemóveis emitem radiação durante o envio de mensagens e a realização de chamadas. Foi feito um estudo muito interessante com termografia, portanto fez-se uma termografia no momento zero e fez-se uma termografia após 15 minutos de telemóvel, as pessoas estavam ao telemóvel. Portanto, a termografia é um método diagnóstico na qual nós vamos como que tirar uma fotografia ao nosso corpo, mas é uma fotografia da temperatura. Portanto, eu consigo medir diferenças que eu não sinto da temperatura no meu corpo e consigo ver os órgãos por dentro. Então, o que é que ficou demonstrado? Que após 15 minutos de telemóvel, a zona da pele e a zona do cérebro mais próxima do sítio onde esteve a chamada aumentou então de temperatura. E, portanto, aparentemente com isto nós podemos concluir que a exposição à radiação dos telemóveis está relacionada com cancros ou com tumores cerebrais, com tumores na boca, nas glândulas salivares, com alterações comportamentais e com enxaquecas. Escusado será dizer que as crianças e a radiação, as crianças têm um risco muito pior devido à menor massa corporal e ao rápido desenvolvimento físico, portanto aumenta a sua vulnerabilidade a agentes cancerígenos conhecidos, como por exemplo a radiação, e as crianças são afetadas desproporcionalmente por exposições ambientais como as da radiação dos telefones celulares. É muito importante perceber isto, as diferenças na densidade óssea e a quantidade de líquido do cérebro da criança em comparação com o cérebro de um adulto vai fazer com que a criança absorva maior quantidade de energia da radiofrequência e mais profundamente nos seus cérebros do que o adulto. Portanto, por favor, nunca coloquem os telemóveis perto de um recém-nascido, perto de grávidas, isso é básico. Então, em forma de resumo e conclusão, porque hoje seria uma mini palestra, só que eu já perceberam que eu as minis dou o tempo todo na mesma. Então, com todo este pânico daquilo que eu vos contei, dos efeitos nocivos e nefastos que estão claramente estudados e cientificamente provados em relação ao eletromagnetismo artificial, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, temos que tomar consciência que isto é um problema. Isto não é uma brincadeira, isto não é uma coisa que eu me pus para aqui a dizer. Como sempre, não acreditem em nada, vão pesquisar. Vamos colocar os artigos todos no site anamoreira.pt para que vocês possam ir pesquisar. Segundo, é importante alterarmos os nossos hábitos, termos o cuidado de eliminarmos as fontes de poluição eletromagnética. Quer seja de uma forma gradual, quer seja de uma forma radical. Cada um faz da maneira que gostar mais.
Sabendo sempre que a melhor proteção contra as ondas eletromagnéticas é a distância. E isto, obviamente, é muito difícil porque já existe Wi-Fi nos transportes públicos, nos estádios, nos aeroportos, então temos alguma dificuldade em isolar-nos das radiações eletromagnéticas. Como é que nós nos podemos proteger, então, do excesso da radiação eletromagnética? Primeiro, fazer uma coisa simples e maravilhosa chamada grounding ou earthing, que é o reconectar com a natureza. Pôr os pezinhos na relva, pôr os pés na areia, principalmente na zona onde a areia está úmida e seca, onde bate o mar, nessa linha de areia, é muito importante e ajuda a drenar a radiação. Uma técnica que eu amo de coração, que é uma técnica xamânica, que hoje está provado pela psiconeuroimunologia, que nos faz muito bem, que se chama abraçar as árvores. Então agora não podemos sair de casa, mas alguma árvore que tenham perto da vossa casa, saiam, abraçam a árvore. Vão achar que vocês estão malucos e estão, mas é da quarentena, estamos todos a ficar com insanidade mental. Portanto, agora é que temos desculpa para começar a abraçar as árvores. De preferência seria com os pés descalços. Uma coisa muito importante também para nos ajudar a proteger da radiação eletromagnética é então usufruirmos de um campo eletromagnético natural que se chama Sol. Devemos, portanto, estar expostos ao Sol. A nossa casa, o sítio que nós escolhemos para viver, a zona da casa eletromagnética deve ser o melhor possível, então temos que ter cuidado quando vamos comprar uma casa ou construir uma casa que seja longe de antenas de telemóvel, de postos de alta tensão e que seja longe de uma coisa que se chama os edifícios doentes. Vou rapidamente explicar-vos o que são os edifícios doentes. Existe um artigo do ano 2008 que fala no Sick Building Syndrome, portanto, em que se começou a chegar à conclusão que indivíduos que trabalhavam no mesmo edifício, os ocupantes de um determinado edifício, obviamente estávamos a falar de escritórios, começaram a ficar doentes e não necessariamente com as mesmas queixas. E chegou-se então à conclusão, já desde 2008 que isto está provado, de que tinha a ver com o próprio edifício e que tinha a ver com o excesso da radiação eletromagnética e a forma como foram construídos estes edifícios, que não tiveram em consideração a poluição eletromagnética. Também recordar-vos que existe uma doença que se chama o síndrome de hipersensibilidade eletromagnética ou o síndrome de hipersensibilidade às radiações. Eu tenho alguns doentes dentro da medicina integrativa que nos procuram, os próprios doentes já vêm com este diagnóstico, eles autodiagnosticam-se porque o que é que acontece? Estes pacientes são pacientes com sintomas muito pouco característicos de outras doenças, tanto que podem ter problemas de pele, sensibilidade à luz, problemas oculares de secura ocular, fadiga, cansaço extremo, vertigens, dificuldades de concentração, dificuldades de memória, náuseas, enjoos, não chegam a vomitar, as perturbações de memória já falei, dormência, formigueiros tanto nas mãos como nos pés, alterações do sono, muito importante, a insónia, tanto a dificuldade em conciliar o sono, em entrar no sono, como a insónia na qual acordam muito cedo ou acordam várias vezes de noite, os zumbidos, dores nas articulações, principalmente após iniciar, teclar no computador ou estar a pegar no telemóvel, começam com dores nas articulações, principalmente das mãos, dor de cabeça, enxaquecas e eventualmente hipertensão. Então, como repararam, são sintomas muito diferentes, não são incluídos ou não eram incluídos até se chegar à conclusão que existia um síndrome, uma doença que se chamava então o síndrome de hipersensibilidade eletromagnética, afeta 3 a 6% da população mundial. Isto é muito sério, estamos a falar da hipótese de uma doença afetar entre 210 e 420 milhões de pessoas.
e esta doença, infelizmente, não é diagnosticada facilmente pela classe médica, porque nós não estamos sensíveis não estamos atentos, porque os sintomas são todos muito diferentes. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando nós compramos uma casa ou quando temos uma casa, temos que ter cuidado com a forma, o sítio onde está a casa e não permitir que a casa esteja perto dos síndromes de edifício doentes, e nós próprios, se estamos doentes ou se acharam que há algum dos sintomas vocês se encaixam, então talvez tenham este síndrome de hipersensibilidade à radiação, síndrome de hipersensibilidade eletromagnética. Uma das coisas, se calhar, irá ser mudar de casa, mas, enfim, terá que ser analisada hipótese por hipótese. O que é que nós podemos ter mais em nossa casa? Podemos ter plantas que purificam o ar e, portanto, vão neutralizar os íons positivos, podemos ter cristais, eu sou muito apologista de um cristal que se chama o Xunguite, podemos inclusivamente colocar na água esta pedrinha, portanto, esta pedrinha transforma um campo eletromagnético artificial com frequências biocompatíveis. E o que é que podemos fazer mais ativamente em relação à poluição eletromagnética? Se nós sabemos que a poluição eletromagnética rouba minerais do nosso organismo, nomeadamente o magnésio, o cálcio, o potássio, então é importante que nós nos suplementemos com vitaminas. Quais são então as vitaminas? Vamos passar para as vitaminas, já que eu falei nas vitaminas. As vitaminas que nós precisamos. Portanto, precisamos da vitamina C, vitamina A, vitamina D e vitamina E. 4 vitaminas. Precisamos de zinco e de selênio. Precisamos, muito importante, de coenzima Q10. Precisamos de iodo e precisamos de ácidos gordos essenciais. Também, se achamos que temos algum sintoma relacionado com radiações, ou se passamos o dia ao computador, com o telemóvel, ou temos muita poluição eletromagnética à volta da nossa casa, devemos tomar enzimas digestivas proteolíticas fora das refeições e também medicamentos que nos ajudam a regular o pH. Claro que, do ponto de vista da clínica, nós sabemos que os tratamentos que podemos usar para limpar destes resíduos ou desta toxicidade eletromagnética é, por exemplo, a ozonoterapia, tanto a ozonoterapia por via oral como a ozonoterapia por via extracorpórea, portanto sanguínea. Uma técnica fantástica é a sauna de infravermelhos, ou para quem não tem sauna de infravermelhos ou quem não se possa deslocar a uma clínica que tenha sauna de infravermelhos, fazer os banhos progressivamente quentes, que eu já expliquei na palestra do sistema imunitário, e depois soros ortomoleculares no sangue que podemos fazer para estarmos então mais protegidos em relação à toxicidade eletromagnética. Outras técnicas que podemos usar em casa: beber muita água durante o dia, principalmente quando estamos com computadores e temos telemóveis e, enfim, o trabalho seja muito eletromagnético. Colocar o telemóvel em modo avião quando estão a realizar outra tarefa. Testem quanto tempo conseguem estar sem olhar para o telemóvel e, por exemplo, ao domingo desintoxiquem das redes sociais. Portanto, voltem a comprar o jornal em papel, em vez de verem as séries ou os filmes no iPad ou no telemóvel, vejam as séries na televisão ou conectem o ecrã do telemóvel à televisão. Façam uma coisa de cada vez, eu sei que isto é difícil, principalmente para as madames. Por exemplo, quando estão a ver um filme, não estejam a olhar para o telemóvel. As mulheres gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E, claro, evitarmos então jogar jogos no computador, termos vícios de computador, portanto, vermos menos televisão, lermos mais, portanto, e em relação a jogos, inclusivamente jogos de dinheiro no computador, escusado será dizer que isso deveria ser abolido. E uma técnica muito antiga, então, para nós melhorarmos a toxicidade que temos dos resíduos eletromagnéticos, que se chama conversar. Conversar, olhinhos nos olhinhos, conversar com as pessoas. Agora estamos fechados em casa, mas quando pudermos sair, vamos conversar, desliguem o telemóvel, não levem o telemóvel para os encontros, falem, conversem, é a melhor forma de melhorarmos também esta poluição eletromagnética.
Então, eu uma vez vi num restaurante uma coisa que eu amei, que dizia, portanto, quando nós perguntamos qual é a rede do Wi-Fi, dizia, não temos Wi-Fi, conversem. E eu amei, claro, que tirei uma fotografia, tirei uma fotografia com o telemóvel, obviamente. Bom, então, em relação ao telemóvel, devemos manter o telemóvel a 1 metro de distância do nosso corpo, devemos usar auricular que não seja por Bluetooth, auricular de fio ou altifalante quando temos que falar. Quando temos alguém a falar ao telemóvel, devemos nos manter a 1 metro de distância dessa pessoa, devemos evitar levar o telemóvel perto do corpo, nomeadamente para os meninos, por favor não ponham o telemóvel à beira dos instrumentos propriamente ditos, porque depois temos a qualidade espermática diminuída e as funções diminuídas e nós não queremos isso, queremos ser felizes. Devemos evitar usar o telemóvel quando o sinal estiver fraco, como por exemplo quando estamos no elevador, no estacionamento, quando estamos a viajar de comboio ou muito rápido de carro, devemos evitar usar o telemóvel. Devemos preferir comunicar por mensagem para diminuir o tempo de proximidade então com o corpo, usar as redes no computador em vez de estar no telemóvel e quando tiverem que fazer chamadas que sejam o mais rápido possível. Portanto, desligarmos os telemóveis até que precisemos de usar o telemóvel. E também escolher um telemóvel que emita baixos níveis de radiação. Obviamente que em relação às crianças devemos limitar o uso do telemóvel pelas crianças e, por favor, não deem o telemóvel às crianças para as entreter. O cérebro das crianças absorve o dobro da radiação do que um adulto. Em relação ao sono, muito rapidamente, o sono deve ser reparador, nós devemos dormir num santuário, no nosso quarto, na nossa casa, nós passamos 1/3 da nossa vida na nossa cama, portanto desliguem os aparelhos eletrónicos 1 a 2 horas antes de deitar para que o corpo produza mais melatonina, incluindo a televisão, portanto, depois de acabarem de ouvir a palestra, 0 telemóvel, 0 computador, 0 televisão. Quando não é possível, por exemplo agora, atenuem então a luminosidade do ecrã, existem várias aplicações para isto, ou coloquem filtros sobre o ecrã. Desliguem o router e peçam aos vizinhos para desligar o router, ou coloquem um temporizador que desliga automaticamente o router, retirem os despertadores digitais da mesinha de cabeceira e devemos usar telefone fixo em casa, voltarmos a ter um telefone fixo, mas fixo, que não seja portátil. Devemos evitar o uso do secador de cabelo, também tem muita radiação. Não usar micro-ondas, deem o micro-ondas, tirem o micro-ondas da cozinha, pegam no micro-ondas, tiram. E no sítio do micro-ondas metem livros de culinária. Por exemplo, culinária sem glúten, sem lácteos, sem açúcar, para não termos o intestino todo lixado com uma desbiose intestinal. Bom, termos uma conexão de internet com rede com fio ou de fibra óptica, conectarmos o computador à rede de internet via cabo Ethernet e termos cuidado com a instalação elétrica que deve ter tomadas de rede que permitam então reduzir os campos eletromagnéticos. Portanto, resumindo, os campos eletromagnéticos criam estímulos que parasitam as nossas ondas cerebrais, que eu expliquei na palestra do sono, e perturbam o nosso sono. Então, desligar os despertadores, ter cuidado com as lâmpadas da mesinha de cabeceira, cortar a corrente idealmente das tomadas elétricas, passam atrás da cabeceira da cama, desligar da tomada a televisão se não quiserem tirar a televisão, ter cuidado de não utilizar lâmpadas de baixa energia no quarto e devemos usar um colchão de espuma porque as molas vão atuar como antenas. Portanto, em termos de política, deveríamos pedir às nossas entidades governamentais que as torres de emissão se afastassem das casas e das escolas, pedir testes mais rigorosos por organizações isentas e devíamos limitar legalmente a exposição abaixo dos 16 anos de idade. Pronto, e por hoje é tudo. Falei muito, é um assunto polémico. Espero que os tenha agradado. Iremos colocar os artigos então no site anamoreira.pt e também depois no canal do YouTube podem rever a palestra, porque esta é uma palestra difícil, é um tema difícil, é um tema polémico. Penso é que não devemos ficar indiferentes a isto e pelo menos
com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que nós gostamos, devemos então ter muitíssimo cuidado com o uso das radiações eletromagnéticas. É óbvio que nós todos precisamos de usar telemóvel, todos precisamos de usar computador, isso não está em causa, não se trata de regressar a um tempo em que não tínhamos esta tecnologia que nos permite estar em casa e eu estar-vos a ver, estar-vos a cumprimentar, estar-vos a falar e estar-vos de alguma forma a ajudar a melhorar a saúde. E obviamente que não é isso que eu estou a dizer é que precisamos ter cuidado e precisamos tomar consciência que isto é um problema e temos de alguma forma que nos ajudar uns aos outros. Então, como sempre, muito obrigada por estarem aí, por favor partilhem a palestra, ponham os likes e subscrevam o canal do YouTube para terem acesso a algumas palestras que vamos dar não em direto, só diretamente no canal do YouTube e as novidades com certeza que irão estar então naquilo que não devemos usar muito, que se chama redes sociais. Muito obrigada, até à próxima.